Meu nome é Cláudia Andrade, sou coordenadora da disciplina de língua portuguesa na Educação 2. Esse é o nosso quarto encontro com estudantes, a gente tem feito em quase todos os semestres um encontro como esse, que é para a gente poder tirar dúvidas, para que os tutores apresentem os seus estudos, né, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão estudando, de acordo com o que a disciplina tem, né, como conteúdo. Hoje nós teremos a Natasha Mendes falando da diferença entre fato e opinião e os gêneros, né, que tratam, que lidam com essa questão. A Michele vai falar de um trabalho com multiletramento, que também, né, trata de gênero, e que vai ser bem importante para a gente. Depois, a gente vai conversar um pouco sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Quem quer começar? Nós não combinamos. Michele ou... Eu posso começar por causa da Ágata? Isso, Natasha tem uma bebê pequena. Pode sim, Natasha, pode começar. Deixa eu ligar aqui primeiro para vocês me verem. Estão me vendo, né? Olá, Estamos. boa noite. Meu nome é Natasha, eu sou tutora da disciplina à distância. Então, eu sou uma das pessoas que responde vocês na sala de tutoria. Eu queria só pedir para facilitar a gravação, para deixar todo mundo câmera desligada e microfone desligado, tá bom? Porque aí facilita para a gente, tá? Na hora das pessoas visualizarem. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, aí eu vou compartilhar as imagens e a gente vai conversando, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir colocando no chat, porque eu vou dando umas paradinhas para olhar o chat para ir respondendo, tá? Até porque eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo. Eu tenho uma bebê de 1 ano, então eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo depois para responder as perguntas. Então eu prefiro já ir respondendo durante a apresentação, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, tá todo mundo vendo direitinho? Deixa eu olhar aqui, tá. Vou ter minha apresentação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre fato e opinião, tá? Faz parte do nosso conteúdo, vai cair na PX2, tá certo? E é um assunto que a gente percebe, né? Eu já estou na disciplina há 5 anos, vou fazer agora em julho, e é um assunto que a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade, tá? Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, ainda de pandemia, com muitas informações correndo, as pessoas usando muito redes sociais, então é bastante importante a gente entender a diferença do que é fato e o que é opinião, tá? Então, fato. Fato é alguma coisa que aconteceu ou que acontece na realidade. Existe algum tipo de comprovação para ser considerado verdade, tá? Então, eu dei alguns exemplos. Quando a gente está falando, né, de uma disciplina de língua portuguesa que está dentro do meio acadêmico, então, dentro do meio acadêmico, a verdade para a gente é uma verdade científica. Então, ela exige uma série de comprovações, uma série de métodos para a gente comprovar que aquilo ali é verdade, tá? Então, os exemplos. A Terra gira em torno do Sol. Então, isso é algo que a ciência já comprovou. Existem outras opiniões? Existem. Mas o fato é que a Terra gira em torno do Sol, tá? A língua oficial do Brasil é o português. Então, isso também todo mundo sabe que é a língua oficial do Brasil e de alguns outros países, tá? Atualmente, existem cerca de 7,75 bilhões de pessoas no mundo. Também é uma informação que é facilmente comprovada. Eu tenho uma filha de 1 ano. Isso é uma verdade que existe que nem todas as pessoas conhecem. Então, por exemplo, hoje vocês estão me conhecendo, né? A maioria não me conhece. No máximo já me viu respondendo. Eu também sou uma das pessoas que corrige a prova de vocês da APX, tá? Então, é o conhecimento que vocês têm. Então, agora vocês sabem uma outra verdade, que eu tenho uma filha de 1 ano. Isso também é um fato, tá? Um outro fato. Bebês devem começar a comer após 6 meses e sinais de prontidão. Então, atualmente,
o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde determinam é que o ideal é que as crianças, né, comecem a introdução alimentar depois de 6 meses e dos sinais de prontidão. Tá? Então, tem a idade e tem alguns sinais, como sentar com o mínimo de apoio, diminuir o reflexo na língua, que é o reflexo, né, de fazer o engasgo, demonstrar interesse por comida. Oi. Natasha, só um minuto. Daisy, você está compartilhando a sua tela. Daisy, você precisa parar de compartilhar. Daisy, eu não sei como tirar isso. Eu acho que Deixa eu você ver. consegue tirar na configuração. Ela conseguiu tirar. Ela Conseguiu. já tirou. Tá. Vê se você consegue voltar com a sua. A sua está aqui. É isso, já foi. Consegui. Tá Isso. todo mundo me ouvindo? Acho que sim, eu estou vendo. Ok. Então, continuando. Tá? Então, eu falei, né, de alguns sinais. Tudo isso que eu falei até agora são fatos. Mesmo que nem todo mundo tenha conhecimento dos fatos, não muda essa realidade, não muda que os fatos são verdades, ok? Já a opinião é uma visão pessoal que pode ou não ser embasada em fatos sobre um determinado assunto. Também pode ser chamada Boa de um noite, julgamento. professora. Boa noite. É só para situar quem chegou agora, nós estamos começando a apresentação, eu estou falando sobre fato e opinião, tá? Eu pedi para deixarem microfones e câmera desligados, para não atrapalhar a apresentação, e aí vocês podem conseguir prestar atenção com mais tranquilidade, tá? E aí, qualquer dúvida, é só colocar aí no chat que eu vou, aos poucos, parando para olhar o que vocês estão colocando, tá certo? Essa apresentação que eu estou colocando também vai ficar disponível na plataforma junto com a gravação dessa aula. Então, opinião. Português é mais legal que matemática. Obviamente, né, eu sou formada em letras, é a disciplina que eu faço parte, então, para mim, português é mais legal que matemática. Tá? O melhor livro da saga Harry Potter é O Prisioneiro de Azkaban. Eu sou muito apaixonada por Harry Potter. Se vocês forem reparar, tem um monte de livro ali em cima. São 2 coleções do Harry Potter. Então, para mim, né, isso tudo é opinião, ok? Para mim, o melhor livro do Harry Potter é O Prisioneiro de Azkaban. Tá? A Terra não comporta mais pessoas. Então, considerando, né, alguns pesquisadores, alguns cientistas, não é uma opinião universal, nem uma opinião majoritária. Mas algumas pessoas defendem que a Terra já está esgotada com a quantidade de pessoas que existe hoje. Ok? Minha filha parece comigo. É uma opinião. A maioria das pessoas que vê a minha filha, principalmente quando vê minha foto bebê, acha que ela parece comigo. Tá? O leite mais adequado para o bebê é o leite humano, ou o leite materno. Ok? Então, tudo que eu falei são opiniões. Nem todas as opiniões elas são baseadas em fatos. Tá? Por exemplo, o leite mais adequado para o bebê é humano é um fato. É uma opinião baseada num fato. Tá? Tá todo mundo entendendo até agora? Tem alguém com alguma dificuldade? Vocês estão conseguindo entender a diferença, por enquanto, do que é fato e o que é opinião? E agora a gente vai entrar em relação a como isso se aplica nos gêneros, tá? Então, assim, na nossa disciplina, a gente fala sobre gêneros do discurso, sobre tipos textuais, sobre domínio discursivo. A gente percebe que, por mais que tenha esse material, por mais que tenha isso nas aulas, muitos alunos ainda apresentam dificuldade. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, principalmente aproveitando que vocês provavelmente são do último grupo
que ainda vão fazer essa disciplina totalmente à distância, tá? Sem a prova presencial, sem as tutorias semanais. Então, assim, aproveitem que vocês conseguem fazer essa prova com consulta e façam a prova com consulta. Não é para adivinhar o que é para responder. Todo o material que a gente dá é baseado nos cadernos didáticos, as provas elas são baseadas no caderno didático, nas aulas que estão na plataforma, no que a gente fala. Então, é importante, né, nessas gravações, né, tem as gravações dos outros encontros que a gente fez, tem esse material que a gente fez nos outros encontros também. Então, tudo isso é base para a elaboração da prova. Então, se vocês estudarem a partir disso, vocês vão conseguir entender qual a diferença, por exemplo, entre gênero e tipo textual. Então, o tipo textual, ele é um modo de organização, tá? Que pode ter mais de um tipo textual no mesmo gênero, mas não é gênero, tá? É uma forma de organização discursiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fato, tá? A gente tem dois tipos que são mais ligados aos fatos, que é o tipo descritivo, como está aí na apresentação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, Dailane, opinião pode ou não ser baseada no fato real, tá? Pode ter uma opinião que não é baseada em fato. Então, nos tipos descritivo e expositivo, que são esse quadrinho que eu botei é o mesmo que tem na sala de aula. Tá? Então, vocês podem consultar lá o quadrinho completo na sala de aula. É só para vocês conseguirem identificar a diferença. Então, nos tipos descritivo e expositivo, tem uma linguagem mais objetiva. Então, essa linguagem mais objetiva, ela é mais ligada ao fato. Já quando a gente fala de opinião, a gente tem o tipo textual argumentativo. Tanto que um dos gêneros mais conhecidos, que todos os alunos praticamente têm contato, é o dissertativo argumentativo, que é a redação da escola. Normalmente, a redação da escola, a redação do Enem, a redação do vestibular, é um texto do tipo dissertativo argumentativo, que tem por objetivo defender um ponto de vista. Então, você tem uma seleção de argumentos e vai defender um ponto de vista. Tá? A diferença é que o texto argumentativo, ele é um texto que vai defender uma opinião baseada em fatos. Então, desse tipo, obrigatoriamente, essa opinião precisa ter argumentos, elementos que vão reforçar a tese, que é aquilo que está sendo defendido. Ok? Então, nós temos algumas marcas de opinião. Adjetivos. Então, assim, uma coisa importante muitas vezes a gente coloca isso até mesmo em prova, pedindo para vocês marcarem, né, mostrar quais são os marcadores de opinião. E aí os alunos têm muita dificuldade de relembrar esses conceitos básicos de classes gramaticais. Então, assim, se vocês têm dificuldade, né, não lembram o que é um adjetivo, o que é um advérbio, pesquisem. Todo mundo usa o Google para tudo, todo mundo usa a rede social o tempo inteiro. Então, vamos aproveitar esse mecanismo, né, que é maravilhoso, que é a internet, para poder estudar também. Então, mesmo que seja uma matéria que não tem na nossa disciplina, que é uma matéria anterior, que é uma matéria de ensino médio, de ensino fundamental, é importante que vocês lembrem isso. Então, tá com dúvida o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é uma preposição? Então, vai pesquisar, procura, assim, eu recomendo bastante a plataforma do UOL Educação, porque lá tem várias aulinhas simples, assim, de vírgula, de crase, de conectivos. Então, é importante, assim, para melhorar o vocabulário de vocês. Cláudia, você viu? Tem uma aluna querendo entrar na sala? Botaram aqui no chat. Eu já autorizei. Tá. Não, só eu estou autorizando todas, mas vou evitar que você dê essa paradinha, porque, pelo jeito, todo mundo tem acesso às funcionalidades da página, da sala. Né? Então, tomem cuidado para não tocar, não clicar em alguma coisa, porque eu fui aceitar uma aluna, quando eu fui aceitar, ela foi negada.
Aí, às vezes, sem Isso querer, a isso gente. acontece direto comigo. É, aí, sem querer, alguém clicou ali no negar. Às vezes, com o dedo mesmo, se está no celular, isso pode acontecer, tá? Então, só para ter esse cuidado. E quem tiver amigos estejam querendo entrar, pode entrar. Eu estou aceitando todo mundo que está pedindo, tá? Então, continuando. Escolha vocabular. Então, é muito importante. Vamos lembrar que vocês estão num curso de pedagogia, então acredito que está todo mundo se formando para dar aula, né? Pelo menos a maioria acredito que seja isso. Então, assim, é importante que vocês aproveitem esse período da graduação para ampliar o vocabulário de vocês, para melhorar a escrita, porque vocês vão passar isso para os seus alunos depois. Então, assim, vocês vão lidar com a escrita, vocês vão lidar com relatório, com reunião com o responsável. Então, como vocês vão falar, a forma como vocês vão escrever um bilhete, por exemplo, na agenda do aluno, é importante que vocês tenham uma seleção vocabular, que vocês tenham o uso da norma culta. Isso é muito importante no ambiente de trabalho, tá? Porque imagina, vocês escrevem algo, uma ortografia errada, e um responsável chega na escola e mostra para a direção que o professor escreveu algo errado para a turma. Sabe? Então, a gente, como professor, tem uma responsabilidade muito grande na forma como vai falar, principalmente em pedagogia, porque vai lidar com criança. Tá? Então, assim, pode parecer que não tem nada a ver o assunto, mas tudo tem a ver com gênero. Por quê? Eu vi que uma aluna botou que tem dificuldade em entender os gêneros, porque os gêneros são muito parecidos. Na verdade, o que acontece? Os gêneros não são tão parecidos assim. Os gêneros, eles vão acontecendo na sociedade de acordo com a necessidade de comunicação. Então, por exemplo, uma aula online, tá? É um gênero. Por quê? É uma forma de comunicação que tem uma estrutura específica. A aula que eu dou online é completamente diferente do que a aula que eu dou presencialmente, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui passando os slides, né? E aí, como eu estou olhando o slide, eu não tenho como passar o slide e ver o chat ao mesmo tempo. Então, não tem como ver quem é que está mandando mensagem na hora. Se eu tivesse numa aula presencial, eu teria os alunos na minha frente, eles levantariam a mão e eu poderia parar para poder responder uma pergunta. Tá? Um bilhete que você escreve na agenda de um aluno é diferente de um bilhete, por exemplo, que você vai deixar para sua mãe em casa. É diferente de um bilhete que você vai deixar no trabalho para um colega que esqueceu o material. Todos são bilhetes, mas até para quem você está escrevendo, vai mudar como você vai escrever. Certo? Então, a gente está trabalhando, né, agora para a pesquisa 2, os gêneros da esfera jornalística. Tá? Então, eu selecionei algumas matérias, algumas reportagens. Eu acho que tiraram de novo o meu compartilhamento. Vou botar de novo. Não, fui eu aqui tentando fazer uma coisa. Tá. Foi sem querer, coloca de novo, Tá. desculpa. Tá todo mundo enxergando? É porque tem uma letrinha pequenininha lá embaixo, mas eu não sei se todo mundo vai enxergar, mas eu vou ler. Tá? E como isso vai ficar disponível na sala de aula, se vocês tiverem dúvida do que está escrito, vocês podem olhar na sala de aula, porque aí no computador, no celular, enfim, onde vocês forem olhar, vocês conseguem ampliar. Tá? Então, assim, é uma chamada, eu deixei as matérias, tem as matérias completas. Quando vocês clicarem aqui, ele não está deixando eu clicar. Por quê? Ele não está deixando eu clicar. Então, assim, quando vocês clicarem, eu vou disponibilizar em PowerPoint para vocês na sala de aula. Então, quando vocês clicarem, tem o link da reportagem, tá? Então, essa reportagem, eu selecionei algumas matérias que têm bastante a ver com o que a gente está falando agora, tá? Então, vamos lá. Movimento anti-vacina é grave ameaça ao controle da Covid no mundo. Aqui você tem marcas de opinião, grave ameaça, tá? Tem outra embaixo. Eu vou ler o que está embaixo. Eu vou ler tudo para vocês conseguirem acompanhar.
Então, o movimento antivacina é grave ameaça ao controle da Covid-19 no mundo. A ciência mergulha na mente dos que recusam a imunização e encontra as respostas necessárias para combatê-los. Essa é uma matéria do final de 2021. Aqui embaixo está assim, na legenda da imagem. Protestos no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Presentes no mundo todo, os antivacina comungam das mesmas falsas crenças e teorias da conspiração. Todos os números e estudos científicos desmentem essas insanidades. E aí tem os responsáveis das fotos, né? Luiz Maurício, Foto Arena, Ângela, não sei como pronuncia isso, tá? Então, assim, aqui a gente tem marcas de opinião, como grave ameaça e falsas crenças, e insanidades, tá? Então, quando você coloca aqui voltando, né, nas marcas de opinião, uso de adjetivos, né, como grave e falsas, escolha vocabular. Então, quando você escolhe, por exemplo, denominar o movimento como insanidade, você está emitindo uma opinião que é contrária à matéria. Então, por mais que seja um gênero que tem por objetivo informar e usa fatos, ok? Ele também tem opinião, mas não é um gênero totalmente opinativo. Então, é importante entender. Aula online. Qual o gênero que eu uso quando eu faço uma aula online? Aula online. Aula online é um gênero. Só porque estou respondendo o chat, tá? Olha só, para vocês entenderem de modo geral. O gênero é toda organização de comunicação com um objetivo. Então, bilhete é um gênero, um programa de auditório é um gênero, a reportagem é um gênero. É porque, normalmente, quando a gente pensa em gênero, a gente pensa muito quando a gente aprende na escola, quando é pequeno, que é o romance, a poesia, a crônica, o conto. Na nossa disciplina, a gente trabalha com esses conceitos de uma maneira mais ampla. Então, toda comunicação, tá? Ela tem um gênero. E o gênero ele vai ter uma estrutura específica. E conforme a sociedade vai mudando, os gêneros vão se adaptando também a essas mudanças. Então, aula online, por exemplo, era uma coisa que não existia há, sei lá, 15 anos. Tá? Já tinha internet, mas você não tinha suporte para ter uma aula online. Estou falando da nossa realidade aqui no Brasil, tá? Não sei se fora daqui tinha aula online, mas aqui não era uma realidade. Tá? Posso pegar uma caroninha? Uhum. Acho que é importante a gente perceber que os gêneros eles vão surgindo e desaparecendo de acordo com as necessidades da sociedade. É isso que a Natasha está falando, as necessidades de comunicação. E, dependendo dessa necessidade, os gêneros eles vão ter determinadas marcas, determinadas características. Né? Então, hoje em dia, a gente tem chat, a gente tem bate-papo, tudo isso é gênero. A gente tem e-mail. Cada um desses gêneros vai ter uma característica. No chat, por exemplo, nós escrevemos frases curtas, na maior parte das vezes, com o objetivo de uma comunicação rápida. Quando eu mando e-mail, a comunicação ela é mais demorada, os textos são mais longos, normalmente eu uso para mandar um documento, né? Tem anexo. Então, cada um desses gêneros, eles vão ter funções sociais e marcas definidas pela sociedade, né? De acordo com as necessidades e as funções sociais. Ela está mostrando a reportagem. Quando a gente vê a reportagem, muita gente acha que reportagem e notícia é a mesma coisa. E não são a mesma coisa. Né? A notícia, ela dá a notícia de um fato, alguma coisa que acabou de acontecer. A reportagem é um estudo. É algo que pode ter sido feito durante 1 mês, 2 meses, 3 dias, mas é um estudo no tempo que tem como resultado uma reportagem sobre aquele assunto. Né? Então, a gente observa que na reportagem, por exemplo, a reportagem dá margem
para ter opinião. Muito mais margem para opinião do que na notícia, já que a notícia tem que noticiar um fato, um acontecimento no mundo. Tá? Eu vou agora. Desculpa, foi só para aproveitar. Não, claro, tranquilo. Então, por exemplo, isso é um tipo de recurso, tá? Essa intervenção que a Cláudia fez agora, que a gente tem na aula online, que a gente não tem numa aula presencial normalmente. Porque numa aula presencial é comum ter um professor que está naquela aula. Então, não é tão comum você ter essa mediação. Né? No caso que a Cláudia fez agora, foi uma mediação. Então, esse gênero da aula online, isso é permitido porque é diferente da aula presencial. É um outro gênero. Tá? Então, assim, eu selecionei algumas reportagens, na verdade, que falam um pouco sobre o movimento antivacina. A questão é que eu realmente não entendi por que isso não está linkando. Eu vou interromper o compartilhamento só para ver se eu consigo fazer o link aqui, só um minutinho. Então, Ana Lúcia, não é o modo como você fala, mas o que você usa. Por exemplo, agora a gente está num gênero aula. O gênero aula ele tem algumas características, né? Então, a gente dá uma informação, nós esperamos que alguém esteja nos ouvindo, então, existem tempos que a gente dá para perceber se a pessoa está ouvindo ou não. É um gênero, a aula, né? A aula oral, ela é um gênero oral, porque nós estamos falando. Se você está conversando, você está usando o gênero conversa. Se você está dando bronca em alguém, você está usando o gênero bronca. Se você está avisando alguma coisa para alguém, você está usando o gênero aviso. O modo como a gente fala, ele interfere na característica do gênero, né? Então, se eu estou conversando com alguém, aí altero a minha voz, aquela conversa vira uma briga. É outro gênero oral, né? Briga, discussão, entendeu? Você fez aqui uma outra colocação? Vou abrir aqui o chat rapidinho para ver. Isso, a forma que usa para se comunicar. Os gêneros são. O Bakhtin vai falar enunciados, para a gente não confundir jeito com uma produção linguística, né? Então, o enunciado é essa produção nossa, a fala, a escrita, também ouvir, né? Você ouve os enunciados, você tem uma atividade quando você ouve. Então, os gêneros são esses enunciados, são essas formas mais ou menos estáveis, né? Que não é a mesma coisa que jeito. Agora eu entendi o que você falou como forma, né? Forma como um conjunto de características, né? Eu consegui abrir aqui. Eu não consegui fazer o Viu? link, mas eu pesquisei nesse minutinho e já abri todos os links nas outras abas para vocês olharem. Então, assim, eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura de uma reportagem quando a gente está uma reportagem online, tá? Ó, então, essa aqui é a reportagem completa, tá? Foi publicada em 17 de setembro de 2021, aí tem o horário. Então, assim, quando a gente fala do gênero, né, desse gênero reportagem, eu tenho uma estrutura específica, que é um mínimo de estrutura que precisa ter em um texto para ele ser considerado uma reportagem. Então, aqui você tem um título, você tem a autoria, você tem as atualizações, considerando que isso é uma reportagem que está online, tá? Que é da Veja Online. Você tem publicidade, você tem as imagens. Então, por exemplo, a reportagem online, ela tem uma estrutura que é diferente de um jornal impresso, né? Por quê? Essa reportagem, poderia ser numa revista também, né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, eu não consigo ver,
O meu mouse aparece para vocês na apresentação? Aparece. Ah, então tá, só para saber. Então, por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse, você tem a opção de compartilhar essa reportagem. Aí aqui tem as informações, ó, tem gráficos. Então, na parte de opinião, tem aqueles marcadores que eu mostrei para vocês. Tem, obviamente, outros marcadores no texto. Mas aqui você tem, ó, dados estatísticos, ó, 40% dos brasileiros completaram o regime de vacinação, isso em setembro, né? 54% nos Estados Unidos estava protegido. Aqui tem o gráfico mostrando países com alta taxa de rejeição e os que apresentam maiores taxas de adesão à vacina. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são elementos que vão reforçar essa argumentação. Ó, 75% responderam uma pesquisa dizendo que estavam dispostos a se imunizar. Imagens de vacinação, centro de vacinação vazio. Então, por que a reportagem é diferente da notícia, né? Como a Cláudia falou. Isso não está falando de um fato específico de um dia, de algo pontual. É um estudo sobre a questão do movimento anti-vacina no mundo. Então, tem uma série de informações que vai corroborar essa tese de que o movimento anti-vacina está apresentando um grave problema social. Tá? Então, tem aqui mais informações, mitos, né, que são utilizados. Publicidades. Ó, publicidades é algo que faz parte dessa reportagem online. Aqui aparece link para você assinar a revista. Ok? Mostrando alguns artistas que são anti-vacina. Tá. Eu estou só olhando o chatzinho para ver se alguém falou mais alguma coisa. Aí, continuando. Aqui já é uma outra reportagem, tá? Sobre antivacina também. Por que eu trouxe 3 reportagens diferentes sobre o mesmo assunto? Para vocês verem que, apesar de o fato ser o mesmo, as 3 reportagens estão falando sobre o perigo dos grupos antivacina para a sociedade, tá? Só que elas têm abordagens diferentes, essas 3 reportagens. Por isso que eu trouxe para vocês verem que a linguagem é diferente de acordo com o jornal, de acordo com a revista, tá? Então, a forma como a gente vai construir, por mais que o fato seja o mesmo, a forma como a gente vai construir essa opinião, ou vai construir esse gênero, vai construir esse texto, vai mudar. Por quê? Somos pessoas diferentes, com formações diferentes, com vivências diferentes. Então, mesmo que, vamos supor, 3 pessoas viram o mesmo acidente agora, cada pessoa vai relatar esse acidente de uma forma diferente, por mais que o fato seja o mesmo. Tá? Então, aqui, ó, esse do Jornal da USP. Grupos antivacina mudam o foco para a Covid e trazem sérios problemas à saúde pública. Aí aqui ele já está mostrando, já apresenta a autoridade, né, um argumento. Foi uma análise feita por um projeto da USP, que é uma universidade de renome no país. Análise feita por projeto da USP em postagem de rede social mostra a alteração da temática durante a pandemia. O conteúdo vai desde informações falsas até o uso de produtos tóxicos como cura. Aí aqui embaixo. Enquanto autoridades, profissionais de saúde e cientistas do Brasil e do mundo estão se esforçando para combater a Covid-19 e seus efeitos, uma outra ameaça tem se espalhado principalmente por meio das redes sociais, a desinformação. Então, assim, esse texto, por exemplo, ele é bem mais objetivo do que o texto anterior. Então, a única marca de opinião, né, mais forte que tem nesse trechinho aqui que eu estou mostrando para vocês é o uso de ameaça. Tá certo? Tá todo mundo acompanhando até agora, tudo tranquilo? Estão conseguindo entender a diferença de um texto para o outro? Eles são do mesmo gênero, têm o mesmo assunto, tá? Mas têm formas de abordagem completamente diferentes, ok?
mais uma reportagem. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque essa é uma reportagem muito completa, tá? É da BBC. Então, essa reportagem, ó, da varíola Covid-19, a história dos movimentos anti-vacina pelo mundo. Então, é uma reportagem desse ano, do início do ano, tá? Que é do serviço ucraniano da BBC, ou seja, foi uma reportagem traduzida, que vai mostrar, vai comparar o movimento agora dos antivacina em relação à pandemia de Covid-19 e vai começar a fazer a comparação desde o surgimento da vacina no século XVIII. Tá? Então, assim, todos esses links vão estar disponíveis para vocês, tá? Então, assim, ó, tem imagens mostrando doenças, tem representações artísticas, falando dos costumes, falando de... Ó, aqui, ó, diz a lenda que Pocahontas, que foi a história, né, que todo mundo conhece pelo filme da Disney, morreu de varíola em 1616. Então, vai falar de pessoas famosas, vai falar de antivacina que são pessoas históricas, de pesquisadores que deram informações erradas. Então, esse movimento anti-vacina não é algo novo. Então, mais completa do que as outras reportagens, essa reportagem ela vai fazer um apanhado histórico de todos os movimentos anti-vacina que já existiram até hoje. Tá? Tudo bem? Aí eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu tirei um trechinho que já fala, que já é o finalzinho dessa reportagem, tá? Aí tem, antes, é porque, obviamente, né, por estar numa apresentação, eu não consigo colocar muitos pedaços da reportagem, porque senão fica uma coisa muito exaustiva. Tá? Então, falam de uma estrela de uma série que acusou a vacina de causar autismo no filho dela, e, ao mesmo tempo, ela negou ser uma anti-vaxxer, que aqui ele está usando esse termo, né, anti-vaxxer, que a gente chama de antivacina aqui no Brasil. Ou seja, é uma contradição, porque se ela é contra a vacina e está divulgando uma informação falsa de que a vacina causou autismo, e ela negar ser antivacina, não faz sentido. Porque o próprio discurso dela está indo contra o que ela fala publicamente. Então, uma outra questão que é muito importante em relação ao gênero, né? Alguém perguntou assim, se tem um gênero certo para falar. Não existe um gênero certo para falar. Existe um gênero que é adequado para cada situação. Então, uma coisa que é importante na hora que você está desenvolvendo um gênero para aquela comunicação é você ter coerência no seu discurso. Então, faz parte de um discurso que vai ser melhor entendido pelas outras pessoas, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Então, tem uma pessoa, né, tem uma pessoa que está falando, que está criando um enunciado, tem uma outra pessoa que está criando um outro enunciado, porque você está ouvindo aquilo ali, você também está criando um enunciado, tá? Então, é importante que a gente tenha coerência na hora de fazer essa construção. Então, como é que a gente constrói a coerência? Através desses marcadores, como eu falei para vocês. Como você usa o adjetivo, como você usa o advérbio, como você vai usar os conectivos, como é que você vai usar um pronome para fazer uma referência. Então, são elementos linguísticos que nós utilizamos para fazer uma construção de um texto. Então, quando vocês vão responder, por exemplo, nas avaliações, pensem na forma como vocês estão escrevendo. Porque muitas vezes a gente não consegue entender o que vocês querem falar. Então, é importante que faça sentido. As nossas provas não são provas objetivas, são provas discursivas. Então, uma prova discursiva, ela precisa de uma construção do texto. Tá? Eu estou reforçando bastante isso porque vocês vão precisar escrever para a PX2. Então, aproveitar esse tempinho até a PX2 para reforçar isso, para estudar um pouco mais, para pensar nos conectivos, para pensar nessas relações. Não é importante para a gente, em LP2, que vocês saibam o que é uma oração subordinada. Tá? Mas vocês precisam entender como essas relações são construídas. Isso que importa na hora de fazer um texto. Tá? Então, como é que esse texto está sendo construído? Ele apresenta uma contradição, aqui ele vai apresentar um argumento de autoridade, tá?
vocês fizeram agora na D2 citação. Tá? Inclusive, o exemplo que tem de citação na aula da D2 é da minha dissertação, do mestrado. São citações da minha dissertação. Então, assim, quando você coloca aspas, é porque você está copiando o discurso integralmente daquela pessoa. Então, nesse caso aqui, essa reportagem está usando um discurso de um psiquiatra que fez um artigo médico publicado numa revista especializada. E aí ele fala o seguinte: ela não tem ideia do que está falando. O que ela disse é enganoso e prejudicial. E o surto de sarampo é uma indicação clara da resposta à disseminação de tais mitos pseudocientíficos. Então, assim, quem escreveu a reportagem não usou opinião dele para falar que é enganoso e prejudicial no discurso. Mas ele usou o argumento de autoridade para mostrar essa opinião. Tá? Não é a voz dele, é a voz do argumento de autoridade. Ok? Isso é uma estratégia quando a gente está falando de argumentação para dar peso e dar mais veracidade, mais força para o nosso argumento. Então, o argumento de autoridade é bem importante nesse aspecto. Tá? Por exemplo, quando vocês fizeram o texto da D2, vocês tinham que elaborar um texto e usar a citação, aquela citação que vocês usam é o argumento de autoridade, ou seja, como vocês constroem um texto sobre um determinado assunto e usam a voz de outra pessoa para reforçar o que vocês estão falando. Isso é o argumento de autoridade. Tá? Aí aqui no finalzinho fala assim: movimentos anti-vacinação hoje. Os movimentos anti-vacinação continuam a se concentrar nos chamados efeitos colaterais das vacinas. Então, quando ele fala, por exemplo, de chamados efeitos colaterais, ele não está definindo o que é um efeito colateral, que existe efeito colateral da vacina. Ele está falando que esses movimentos criam uma ideia de que existe efeito colateral. Então, aqui é uma marca da opinião dele, né, da pessoa que escreveu. Hoje, os benefícios das vacinas na prevenção de novos surtos e redução de mortes costumam ser regularmente ignorados pelo movimento anti-vacinação, mesmo em face de evidências científicas esmagadoras. Então, aqui, mais uma vez, aqui ele mostrou opinião. Está falando que a evidência científica é esmagadora de que o movimento anti-vacina faz é errado. Tá? Tudo bem até agora? Vocês estão conseguindo ver a diferença de linguagem de um texto para outro? Foram 3 textos diferentes, o mesmo tema, mas com abordagens diferentes. Tá? Apesar de ser o mesmo gênero. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, assim, eu peguei um texto que foi utilizado na APX2 do último semestre passado, para vocês entenderem um pouco sobre esses marcadores. Tá? É um texto um pouquinho maior. Eu não vou ler o texto todo, porque ele vai estar disponível para vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre o gênero, tá? Então, é um trecho de um manifesto. Eu também vou disponibilizar o texto completo para vocês, para quem se interessar. O manifesto é um gênero textual dissertativo de cunho político, cultural ou social, cujo objetivo é expressar o ponto de vista de um ou mais autores para um grande público, com o intuito de sensibilizá-lo ou convencê-lo. Então, assim, aqui marcado em cinza tem as informações que sustentam a tese, tá? Esse manifesto é um manifesto contra a regulamentação da educação domiciliar e em defesa do investimento nas escolas públicas, tá certo? Então, é um manifesto contra o homeschooling. Então, assim, em cinza tem as informações que sustentam a tese. Em rosa, tem advérbios e adjetivos que vão potencializar essa opinião, da mesma maneira que a gente viu agora nessas reportagens também aparecem alguns. E em azul tem alguns operadores argumentativos. São algumas estruturas que ajudam a criar esses argumentos que validam a opinião do autor. Tá certo? Então, aqui tem um outro trecho também desse manifesto. E aqui no finalzinho tem assim, ó. Essa manifestação, né, manifestação presente em 150 posicionamentos públicos de diversos interlocutores do campo educacional apresentados ao Congresso Nacional dos últimos meses. Instituições acadêmicas, associações de gestoras e gestores públicos,
entidades sindicais, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, redes em fóruns nacionais, as entidades que representam institutos e fundações empresariais. Então, esse manifesto foi assinado por mais de 150 posições. Então, é um argumento de autoridade que está reforçando o teor do manifesto. Tá certo? Ok? Então, gente, para encerrar, eu vou fazer uma atividadezinha simples, que é só para ver se vocês conseguiram entender um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui tem 3 atividadezinhas, tá? O primeiro é esse textinho aqui, chamado Navegar é Preciso, para ver se vocês conseguem identificar marcas de opinião nesse texto. O velejador, economista e empresário Wilfredo Schurman lançou o livro Navegando com Sucesso na Praça Central do Shopping Miller, em Joinville, e na Praça Central do Shopping Neumarkt, em Blumenau. Ótimo contador de histórias, apresentou reflexões sobre o sentido de palavras como sucesso, família, trabalho em equipe, sonho e disciplina. Então, assim, vocês conseguem dizer quais são as marcas, né? Quais marcas têm de opinião nesse texto? Podem colocar no chat, tá? Vocês preferem que eu leia as 3 e vocês respondam ou que eu faça um por um? Eu acho um por um melhor, mas vamos lá, gente. Um por um. Respondam. Pode responder no Quais são as chat, gente. marcas? Eu entrei agora. Tá, vou fazer um por um, mas aí vamos lá, vamos respondendo. A Shayla falou aqui, ó, quando ele cita ótimo contador. Apresentou reflexões sobre sentido de palavras como sucesso, família. Eu acho que seria de alguma forma. Não, na verdade, assim, por causa da hora, eu vou dar uma adiantadinha, já vou explicando para vocês. Na verdade, o que tem, a Anne acertou, é um ótimo contador. Então, esse ótimo, ele está adjetivando, né, a pessoa que lançou o livro, o autor do livro. Então, ele está dando uma opinião sobre esse autor. Tá certo? Então, a marca que tem de opinião nesse trechinho é ótimo contador. Ok? No segundo texto, o segundo texto é mais atrelado aos fatos ou mais à expressão de opinião? Nascida em Curitiba em 1982, Marjorie Chiano se mudou para São Paulo aos 18 anos, onde se profissionalizou como atriz e cantora. Já no Rio de Janeiro, estreou na TV em 2003 em Malhação e desde então esteve em várias novelas. O que vocês acham? Fato ou opinião? Juliana colocou fato, Ana Lúcia fato, todo mundo colocou Alguém fato. discorda que é fato? Alguém então, discorda? Okay, Alguém acha que tem mais opinião? Exatamente. Então, é um trecho que fala de fato. Isso. Tá? Então, mesmo que você não saiba que é verdade, é um fato, tá certo? E a última atividade. Marque a alternativa e que no caso vocês vão falar, né? Qual a alternativa? Professora, seria fato por causa dos dados que está Sim, no porque texto? é baseado em Os dados. dados é muito concreto, né? Idade, ano, e isso faz um fato, né? Isso. Aí, por exemplo, se falasse assim, vamos lá, desde então esteve em várias novelas, atuando com brilhantismo, vamos supor, que estivesse continuando assim, atuando com brilhantismo. Então, se a pessoa falasse atuando com brilhantismo, é uma opinião sobre a atuação da Marjorie Chiano, ok? Mas esse trechinho que está aí é um fato, tá? Então, a última. Marque a alternativa em que há uma explícita interferência de opinião. A. Ele leu o relatório e se dirigiu à sala do redator. B. A aplicação de multa é um meio eficaz para controlar o excesso de velocidade. C. Como atleta, ele pratica exercícios regularmente. E D. O gaveteiro era grande e marrom. Qual que vocês acham que tem uma interferência de opinião? A Anne acha que é B, a Ana Lúcia acha que é A.
Depois vem Úrsula, acha que é B, Adrian, Elisângela B, Então, Adrian B, para adiantar, né, Domingos para a gente B. poder encerrar, então a letra B. A aplicação de multas é um meio eficaz para controlar o excesso de velocidade. Então, meio eficaz, o eficaz é um marcador de opinião. Tá? Ele está qualificando a aplicação de multa. Ok? Gente, então assim, da minha parte, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, tudo isso vai ficar disponibilizado. Esse segundo slide é só com os marcadores com as respostas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar, tá? No chat, estou à disposição. Boa noite para todos. Muito bom, Natasha. Excelente apresentação. Ficou bem mais claro, né? Eu gostei muito também. Eu vou chamar agora a Michele para conversar com a gente sobre multiletramento. Na PX2 vocês vão ter uma... na PX3, eu acho que é uma proposta, né, de trabalhar com as diferentes áreas do conhecimento. Aí a Michele vai nos ajudar a pensar sobre isso. E só para lembrar, gente, eu vou fazer certificado, né, para essa live, quem participou. Mas só que eu só vou poder fazer para quem assinar a lista de presença, tá bom? Colocar lá os dados na lista de presença, senão não tem como emitir o certificado. Toda hora eu ponho aqui a lista para vocês acessarem. A última vez que eu olhei a lista, tinha umas 20 pessoas só. E já tem mais de 40 aqui, aqui nessa atividade, tá? Então, vamos lá, Michele, é com você a palavra. Boa noite, gente. Meu nome é Michele, eu sou tutora presencial do Polo de Paracambi. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar. Eu não vou ver o chat, tá, gente? Como eu estou compartilhando, eu só consigo ver a minha tela aqui compartilhada. Então, Cláudia, se você puder ir pontuando se apareceu alguma dúvida ou alguma outra pergunta, depois eu respondo, tá? Mas aí vocês Pode podem ficar deixar. à vontade. Você prefere que fazer tudo no final? Se tiver alguma dúvida que você acha que seja pertinente esclarecer naquele momento, tudo bem, é só para me avisar mesmo. Eu te aviso. Tá bom, pode deixar. Gente, o link, só para lembrar que algumas pessoas continuam perguntando pela lista, o link está aqui, viu? É um formulário Google, tá? Então, toda hora eu coloco o link aqui para vocês poderem assinar aqui no chat. Tá bem no chat, tá bom? Bom, então o trabalho que eu vou apresentar a vocês aqui hoje é um trabalho feito por 6 mãos, né? Somos 3 idealizadoras desse projeto. Além de mim, temos a Cláudia e a Jaqueline, que não estão presentes, mas me autorizaram a apresentar a vocês. E a gente fez esse trabalho para o programa de pós-graduação da Rural, aqui em Seropédica. O tema do nosso trabalho tem o título de Construindo Identidades por meio de projetos envolvendo atividades de multiletramentos. Título grande, mas a gente vai entender isso direitinho, tá? Bom, por que a gente pensou... esse trabalho foi pedido numa disciplina, né, do programa de pós-graduação, e aí nós precisaríamos encontrar um tema que fosse comum às 3 professoras, já que nós trabalhamos em 3 escolas diferentes, em municípios diferentes e com realidades completamente diferentes. Então, como encontrar um tema que fosse comum à cidade de Mendes, que é onde eu trabalho, à cidade do Rio e a Macaé? Então, nós pensamos em, primeiro,
nesse momento de transição que os alunos sofrem, né, pelo qual os alunos passam entre o 5º ano e o 6º ano, entre o término do primeiro segmento e o início do segundo segmento, tá? Esse trabalho foi feito para o segundo segmento, mas eu queria deixar bem claro que ele pode ser adaptado também para o 5º ano, porque é mais ou menos a mesma faixa etária, então pode ser, e também pode servir de inspiração para vocês para outros trabalhos, claro, tá? Bom, e aí, escolhido esse tema, esse problema, né, que são os momentos de transição do primeiro para o segundo segmento, e também um momento de transição da infância para a adolescência, que pode ser conturbado, nós escolhemos como texto principal o livro do Júlio Emílio Braz, Felicidade Não Tem Cor. Esse livro, ele já é bem antiguinho, e acho que a gente só consegue encontrar para compra na estante virtual. Mas, de qualquer forma, tem disponível em PDF. Eu coloquei no grupo da disciplina, lá para as minhas colegas tutoras, e se alguém se interessar, pode pedir ao seu tutor, à sua tutora, que eles podem disponibilizar para vocês, tá? No formato PDF. Então, o tema ficou definido como construção da identidade pessoal, social, cultural e étnico-racial, mesmo porque, nesse período, eles ainda estão se descobrindo, né? Estão se preparando para serem futuros adultos. Então, é importante isso, quem eles são, de onde eles vêm, que cultura a deles, é importante que isso fique muito claro, que eles saibam, que eles tenham conhecimento para então conseguirem interagir de forma mais segura, confiante com os colegas. E o objetivo é desenvolver as habilidades de leitura e produção de textos orais, escritos e digitais com vistas às práticas sociais a partir do trabalho com diversos gêneros textuais e multimodais. Bom, Natasha acabou de falar aqui sobre alguns gêneros, né? E eu estava pensando, algumas pessoas realmente têm muita dificuldade para entender essa diferença entre gênero, tipo textual, diferença entre os gêneros textuais, né? E me ocorreu que, por isso, também a gente precisa trabalhar com gêneros dentro da escola, né? E quando eu falo dos gêneros textuais, eu estou falando de todos eles. Os orais, porque são gêneros textuais, a gente não pode esquecer. Os midiáticos também, né? Então, eu vou incluir na minha aula de língua portuguesa um meme. Eu posso incluir uma figurinha ou qualquer outro texto com o qual os alunos tenham contato, porque isso é importante, relacionar o que se vê na escola com as práticas sociais. Não adianta trabalhar um texto que seja completamente fora da realidade do aluno, porque talvez aquilo não faça sentido para ele. Imagina, se ele não tem contato com poemas, por que eu só vou levar poemas? E, só para chamar a atenção de vocês, é importante a gente levar esses textos literários, é importante a gente ampliar o conhecimento do aluno, mas é importante também a gente saber que é preciso contemplar todas as formas de comunicação, tá bom? E aí, sobre leitura, a BNCC entende que as aulas de língua portuguesa precisam trazer a possibilidade para os alunos compreenderem as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos, e de sua interpretação. Então, interação ativa. O leitor, ele nunca tem um papel passivo diante da leitura, seja ela qual for. Ele está sempre interagindo com o autor, interagindo com o texto e construindo conhecimento. A gente vai chegar lá também.
Separamos também 4 competências específicas de língua portuguesa, mas eu quero dar destaque à primeira aqui, que é compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como um meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertence. Então, aqui a gente tem, de novo, a necessidade de construir identidades, e isso é possível através das aulas de língua portuguesa. Então, justamente porque a gente buscou vincular essas atividades de letramentos, vincular as atividades dentro da aula de língua portuguesa com a realidade do aluno, que a gente incluiu aqui os gêneros textuais diferentes. A gente vai vendo um por um, eu vou falar sobre a etapa daqui a pouquinho, tá? Como eu falei, o público-alvo é o 6º ano do ensino fundamental, e a fundamentação teórica foi feita sob Clayman, Lerner, Rojo, Moura, Santos, Rich e Teixeira. Isso tudo está na bibliografia. Depois vocês podem procurar com mais calma também, porque o material vai ser disponibilizado, tá? E está tudo lá nas referências. Lerner afirma para a gente que é preciso que a gente entenda que leitura e escrita precisam ser atividades de práticas vivas e vitais, para que o aluno consiga aplicar em um outro momento o que ele aprendeu ali na escola, né? E dessa forma, a gente vai estar estimulando, né? Ou a leitura vai também estar estimulando um papel mais ativo como cidadãos, no caso deles. Sobre o conhecimento prévio da leitura, né? O que a gente busca na escola? É ampliar o conhecimento, mas justamente por causa disso, né, ampliar, a gente já entende que ele tem algum conhecimento, e esse conhecimento é muito importante para que ele alcance novos conhecimentos. Então, é esse conhecimento que ele tem lá, guardado, que foi aprendido até aquele momento, é chamado de conhecimento prévio. E, dessa forma, com esse qual é o papel do leitor nesse momento? Ele não é um papel passivo, como eu já falei. Nesse momento, ele vai estar buscando esses conhecimentos prévios e ativando para que ele possa ampliar o conhecimento dele com a nova leitura que nós vamos propor aqui, ou com as novas leituras, né? Então, além das pistas que contém o texto, o leitor também vai precisar ativar esses conhecimentos prévios, e assim é que ele vai construir os sentidos. E aí, pensando nisso mesmo, pensando em tudo que a gente falou, a gente consegue perceber a importância dos projetos de leitura de acordo com Santos, Rich e Teixeira, que afirmam, né, como é importante trabalhar com projetos de leitura em sala de aula, porque eles são capazes de incluir atividades envolvendo o entorno da escola e aí, consequentemente, a integração entre alunos e a comunidade. E aqui eles vão aprendendo também o seu papel como cidadãos. Além disso, as autoras destacam também que a leitura precisa ser uma atividade de prazer, e a escola precisa entender isso, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com formação de leitores. Então, trabalhar a leitura sempre como uma obrigação não é algo que vá atrair o público para essa tática, né? Para essa diversão, para esse tipo de diversão que é ler, porque ler é também diversão, né? Eu acho que principalmente é uma coisa que precisa dar prazer.
E agora, finalmente, vamos falar sobre os multiletramentos. O que são os multiletramentos? Hoje já defende o trabalho com multiletramentos, e é exatamente o que o projeto envolve, que é o envolvimento entre os diferentes textos veiculados em diferentes meios. E aí a gente fala sobre os textos escritos, os literários, os jornalísticos, os textos multissemióticos e também os textos orais. Uma entrevista oral, por exemplo, é um gênero textual e é preciso que o aluno conheça esse gênero, que entenda as características desse gênero, para de repente, em algum momento, ele possa utilizar esse texto também, né? Porque numa situação, na graduação, por exemplo, não sei se vocês já fizeram alguma atividade em que vocês precisariam entrevistar alguém. Então, se isso foi necessário, o que você teve que ativar naquele momento? Seu conhecimento sobre o gênero entrevista. E aí, se a gente apresenta isso na escola, facilita muito o caminho do aluno, né? E, para a gente terminar, né, falando dos multiletramentos e alfabetização, temos aqui Rojo e Moura, que consideram a formação de um leitor proficiente um dos principais objetivos do ensino da língua. Isso também é previsto na BNCC. E uma proposta de alfabetização com vistas aos multiletramentos precisa levar em conta o caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de sua significação. E agora a gente começa a falar do projeto em si. O tema, como vocês veem, é construção da identidade pessoal e social. Foram previstas 3 etapas, foram programadas 3 etapas no desenvolvimento desse projeto com os alunos do 6º ano do Fundamental. Estima-se em torno de 38 alunos, porque a quantidade de muitas escolas públicas, né? O tempo que a gente vai precisar para isso é de 4 meses, e nós vamos utilizar os espaços que tem na escola e fora dela também, de acordo com a realidade de cada um. Sala de aula, por exemplo, biblioteca, sala de informática, se a escola tiver, propor uma aula passeio, sala de multimídia ou outras áreas da escola, como eu falei. O nosso cronograma. A gente reservou aqui uma semana de fevereiro e de julho para adaptações, para apresentação do projeto, para sugestões de alunos, inclusive. É importante que os alunos participem dos projetos de leitura, de forma ativa também. A primeira etapa pode ser realizada no mês de agosto, que é um mês longo, bastante produtivo até, e a segunda etapa vai ser desenvolvida em setembro, outubro e parte de novembro. A culminância vai ser na Semana da Consciência Negra, e a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a etapa de atividades motivadoras. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o texto principal, que é o livro do Júlio, nós vamos apresentar algumas atividades que vão levar o aluno a compreender a razão ou a compreender os sentidos do texto principal. Então, nós apresentamos aqui a certidão de nascimento, porque é o primeiro documento que a gente tem, né, e é o que garante os nossos direitos enquanto brasileiros. Antes se não tiver certidão de nascimento, uma criança não pode nem ir para a escola. E talvez nem todos os alunos saibam disso, né? Reportei aqui também para a gente apresentar, né? Só a título de curiosidade mesmo, não sei se é um documento real, né? Mas reportei uma parte da certidão de nascimento do Edson Arantes do Nascimento. Tem uma razão para isso, daqui a pouquinho vocês vão perceber. A partir da apresentação da certidão de nascimento, a gente pode começar a perguntar para o aluno sobre o que é identidade, na opinião dele.
como eu apresentei essa atividade aqui na sala, a única coisa que eu ouvi foi o documento de identidade. Então, eles entendem que identidade é esse documento aí que a gente tira, que vai ser apresentado, pode ser apresentado também pelo aplicativo, né? Então, já é um outro gênero textual, já é um outro veículo desse mesmo gênero, né? A identidade, que pode ser física ou digital. Bom, e aí, como provavelmente a maioria deles, pelo menos, entende que identidade é um documento, a proposta é fazer uma pesquisa, de preferência no dicionário, sobre a palavra identidade. Por que principalmente no dicionário? Porque, claro, o meu aluno ele pode pesquisar no Google alguma coisa. Eu pesquiso no Google, não tem o menor problema. Mas o que é importante aqui também é fazer com que o aluno aprenda a usar o dicionário. Porque em qualquer lugar, a qualquer momento, a gente vai pesquisar no Google. E será que eu consigo? Será que eu sou capaz de procurar no dicionário? Então, essa é uma oportunidade de ele aprender. Se ele vai fazer isso mais tarde, é a escolha dele. Mas eu preciso mostrar como isso acontece, tá? E aí, a partir dessa pesquisa, nós vamos anotar os significados e vamos começar a conversa sobre essas descobertas. Era o que vocês pensavam? Isso mudou um pouco o seu conhecimento? E agora, o que é identidade para você? O que pode ser identidade para você? Numa outra aula, então, a gente vai continuar essa conversa apresentando uma árvore genealógica e explicando as características, a função desse texto. A árvore que eu estou apresentando aqui é uma árvore tradicional. É importante também a gente pensar que nem todas as famílias na sociedade atual são compostas da forma como essa aqui é composta, né? Então, é importante a gente também destacar isso para os alunos, para que eles entendam que está tudo bem se não for desse jeito aqui, tá? A partir desse conhecimento, nós vamos começar, né, a turma, aliás, vai começar a preparar uma entrevista para descobrir, para que eles descubram quais são as informações que vão compor a árvore genealógica de cada um deles, né? Então, nessa mesma aula, além de conhecer a árvore genealógica, os alunos vão construir juntos uma entrevista. O que eu preciso perguntar para minha mãe? O que eu preciso perguntar para minha avó? O que é importante eu saber para construir esse texto aqui, da produção dessa árvore genealógica? Então, feito isso, cada um anota no seu caderno, ou a gente pode imprimir mesmo, se tiver recursos para isso, né? E aí eles em casa vão fazer essa tarefa para que na aula seguinte de artes, e aqui eu destaco a importância de trabalhar com outras áreas do conhecimento também, como a Cláudia falou, né? É a interdisciplinaridade. Isso é muito importante, porque aí o aluno começa a perceber que aquilo que ele aprende em uma disciplina tem várias outras funções, se encaixa em várias outras áreas do conhecimento. Pode ser de geografia, pode ser de matemática. Nesse caso aqui, a atividade é para aula de artes. E aí, depois dessa produção, nós vamos guardar esses trabalhos para a exposição futura desse projeto, culminância, né? A aula seguinte de língua portuguesa, na aula seguinte de língua portuguesa, seria muito interessante se a gente propusesse a eles um formulário de autoconhecimento, mas feito virtualmente também, que é um formulário como os que a gente costuma preencher, mas agora também é uma realidade nossa. Então, o aluno, eu também preciso aprender como usar essa ferramenta, né? E aí tem perguntas muito práticas, como nome, idade, até perguntas mais pessoais, até perguntas que vão levar a uma maior reflexão sobre o que eles realmente gostam de fazer, quem são eles, né? E aí é um autoconhecimento mesmo.
perguntas como, por exemplo, o que é escola para você? Quais são as coisas importantes na sua vida? Qual o seu sonho? E aí o aluno vai se descobrindo também e a gente descobrindo um ao outro, né? Eu achei essa atividade também bem interessante, porque na hora de trocar essas informações com a turma, é, os colegas também foram se identificando, foram ficando curiosos para descobrir um pouco mais sobre o amigo, né? Ou sobre o colega de classe, nem todos têm intimidade, enfim. E aprender também a respeitar essas diferenças e entender que ninguém precisa ser igual a ninguém. Bom, e esse formulário serve para quê? A maioria deles tem perfil em rede social, né? Então, a proposta é usar essas informações também ou para revisar o perfil que eles já têm ou para criar o perfil. Isso, claro, gente, se tiver recursos tecnológicos para isso e com a autorização dos responsáveis. Eu não posso fazer uma atividade dessas sem autorização, tá? Se não tiver, o que eu penso? Se não tiver uma dessas duas coisas, o que eu penso? De repente, a gente pode fazer um papel também para ficar exposto. Mas esse é um plano B. E aí, numa outra aula, um outro gênero textual, apresentado também uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, uma das Marias. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer, porque é um texto muito fofo. Não achei outra palavra melhor. Bom, e aí a gente vai começar a discussão oral sobre o texto, né? Abordando título, qual a relevância do nome Maria, que é um nome muito comum, né? Por que ele foi escolhido ali? E também refletir sobre o valor de cada um de nós. Além disso, também não podia ter um exercício, não podia faltar também uma atividade de análise linguística, né? A gente vai fazer a análise linguística do verbo valer através de atividades escritas. E por que o verbo valer? Porque aqui nesse texto a personagem usa a palavra valo. Eu não valo nada, ou alguma coisa do tipo. Quando a gente sabe que o verbo valer não é um verbo regular, ele vai se fazer de forma diferente, né? Então, vale a pena também propor uma atividade de análise linguística para que o aluno conheça, para que o aluno saiba, né? Que é um verbo irregular e que se faz não como não valo, mas valho, com LH. Agora, depois de preparada depois de preparar os alunos para a leitura do texto principal, a gente chega à segunda etapa, que é a leitura do livro Felicidade Não Tem. Mas antes disso, antes da gente começar a ler, é importante que a gente faça uma preparação para essa leitura, com atividades pré-textuais em relação a esse texto aqui. E depois a gente passa a leitura do livro, propriamente dito, vinculando a outras atividades e a outras leituras, tá? Atividades, inclusive, de produção textual. Bom, e aí, só para vocês conhecerem aqui um pouquinho do livro, né? Esse aqui foi retirado da internet. O livro fala sobre Fael, que é um menino negro, e está cansado de receber apelidos como Negão, Pelé e outros. Sua vontade é ficar branco para acabar com as gozações. Aí aparece Maria Mariô, uma boneca também negra que não gostou nem um pouco da história. Juntos, descobrem o que é preconceito e como lidar com ele. Esse livro é muito interessante porque ele não trata, entre aspas, só da questão racial, né? Mas ele também envolve outras formas de preconceito. E trabalhando esse livro, né, ou outros textos, a gente consegue combater o preconceito, né, e evitar até conflitos dentro da escola mesmo, que tem sido
bem frequentes, inclusive, né, depois que a gente voltou para a sala de aula mesmo, esse espaço escolar. E aí, primeiro, né, a gente apresenta no quadro o nome, só o título. Felicidade não tem cura. E começa a levantar hipóteses sobre o tema do livro, o que talvez a leitura possa apresentar para a gente. Vamos recolher essas informações, vamos trocar essas ideias. E aí, depois, a gente apresenta também a capa do livro para levantar novas hipóteses. Tá? E agora, com a capa, o que vocês acham que é? Será que é a mesma coisa que vocês acharam antes? E aí, depois também dessa troca, a gente pode apresentar um vídeo do autor, um depoimento do autor falando sobre sobre essa obra, né? A gente pode também propor que os alunos pesquisem quem é a Juliana do Braz, e aí pode ser em casa, ou pode ser na própria escola, se tiver recurso para isso. E aí sim a gente começa a leitura. Então, capítulo 1 vai ter a leitura realizada pelo professor, nesse primeiro momento, e durante essa leitura, ou após essa leitura, a gente vai fazer algumas atividades. Primeiro, a gente já vai pedir, aliás, antes de começarmos a leitura, para que eles fiquem também atentos a isso, né? E já comecem a aprender uma estratégia de leitura, a gente vai pedir que eles destaquem as palavras desconhecidas e as palavras que estão no diminutivo. Vamos lá, toda vez que vocês acharem palavra no diminutivo ou palavras que vocês não conhecem, marquem, né? E depois eles vão buscar essas informações das palavras desconhecidas no dicionário também. Se for uma expressão coloquial, uma gíria, por exemplo, o professor pode ajudar, ou se for uma atividade para casa, pode perguntar a quem estiver por perto. E aí o professor também vai chamar a atenção para a ocorrência do diminutivo. A gente sabe do aumentativo e do diminutivo, que eles não se referem apenas a tamanho, mas pode ser uma ironia, pode ser um afeto. Então, a gente vai analisar essas questões também para fazer entender que quando você fala, mas que coisa fofinha, não é porque é fofo ou pequeno, mas é porque é extremamente fofo, né? Diz respeito à intensidade nesse caso. Também vamos chamar a atenção para os diferentes usos da palavra gente, né? Porque nós substituímos o pronome pessoal nós por a gente o tempo todo. Bom, pelo menos eu faço isso o tempo todo, né? Vocês devem ter percebido. E se isso está aí, precisa ser dito, precisa ser apresentado, precisa ser analisado. Além de observar esse aspecto, nós vamos também apresentar a diferença que ocorre entre agente, gente e até aquele agente junto, porque muitos escrevem agente junto. Então, a gente pode trabalhar isso também. Além disso, a gente vai trabalhar também a variação linguística com o uso de gírias no livro e o que nós hoje usaríamos para substituir aquelas gírias, né? Traduzindo para a língua de vocês, o que é essa gíria? O que vocês diriam? Para ampliar o conhecimento de mundo, também no capítulo, com a leitura do capítulo 1, né, já que o livro traz esse desejo do personagem em virar branco, assim como Michael Jackson, e provavelmente muitos, pelo menos, não conhecem o cantor. É importante também a gente pensar nisso, né? Nem tudo que eu sei é de domínio do aluno. Então, Michael Jackson morreu há tanto tempo, hoje ele é tão escutado assim? Não sei. É escutado pelos adolescentes, pelas crianças? Não sei. Então, eu preciso trazer esse conhecimento para que ele também consiga fazer a sua própria leitura do livro, né? Então,
Aqui, de novo, trabalhando com outra disciplina, dessa vez em inglês, a proposta é fazer uma pesquisa sobre o cantor, apresentação do vídeo dele, né, e até mesmo trazer para a conversa o fato, esse embranquecimento do Michael Jackson, né? É, até que ponto isso foi resultado de uma doença, né? Isso é questionário. Isso resolveu o problema dele? Enfim, é um assunto para se debater em sala. E aí, olha quanta coisa a gente já está envolvendo aqui num capítulo de livro. Estão vendo? E quantos gêneros nós apresentamos na primeira etapa também? Isso é multiletramento. Então, aqui, como nesse primeiro capítulo, o Fael está numa sala de aula e a professora pede para que ele faça uma redação sobre as férias. Falo tanto das redações sobre as férias, né? Olha aí o exemplo. Mentira, desculpa, não é redação das férias, não, perdão, gente. É sobre o que ele vai ser quando crescer, né? Ele pede para fazer uma redação. E aí, sobre o que ele vai ser quando crescer. E aí, pensando nisso, a gente já pode inserir aqui um poema do Pedro Bandeira, se vocês não conhecem também, é muito legal, que fala de o que eu vou ser quando eu crescer. Por que eu já não sou? Eu já sou agora, não preciso esperar crescer para ser, né? E aí, vinculando ao problema da identidade de Fael também, talvez até de outros alunos nossos. Priscila, você levantou a mão, pode falar. Boa noite. Você quer falar alguma coisa, Priscila? É que você levantou a mão ou foi sem querer? Oi, gente, boa noite. Eu esbarrei aqui, eu tô tentando entrar na aula agora que eu consegui. Tá bom, Priscila. Obrigada. É que eu Tá esbarrei bom. aqui e Que apareceu. bom que você conseguiu entrar. Então, continuando aqui, né? Próxima atividade vai ser leitura do capítulo 2. Claro, gente, que todas essas atividades que eu apresentei aqui não são realizadas em um dia de aula, né? É preciso um planejamento. A leitura do capítulo 2 vai ser uma leitura compartilhada pelos alunos. Eu acho que é importante a gente fazer a leitura de formas diferentes, né? Assim como é preciso, às vezes, o professor intervir na leitura, é também preciso que o aluno seja capaz de se concentrar na leitura. Então, é importante variar um pouquinho. Aqui, para a leitura do capítulo 2, a proposta é de uma leitura compartilhada entre eles. E aqui, mais uma vez, a gente vai ampliar o conhecimento de mundo. Por quê? E trazendo esse personagem do futebol brasileiro, que é o Pelé, que acredito também que muitos não conheçam. Então, é a hora de eles conhecerem um pouquinho da participação, da grande participação do Pelé no futebol brasileiro, né? Isso é para ser realizado também pelo professor de educação física, até porque ele é a pessoa mais preparada para falar sobre esse esporte, sobre esse atleta, né? Então, eles vão apresentar, né? Ou vão fazer uma pesquisa, ou o professor vai apresentar um pouquinho da história do futebol aqui no Brasil, da importância do Pelé e a origem desse nome, Pelé. Por quê? Como vocês viram lá quando eu li o resuminho do livro, Pelé era um apelido usado pelos colegas para implicar com o Fael. Então, nesse caso, né, naquela situação do Fael, Pelé tem um sentido pejorativo, mas na realidade não é. Eu não entendo como sendo algo ruim, pelo contrário, né? Se o Fael
gosta de futebol e gosta realmente, joga bem, ser apelidado de Pelé deve ser motivo de honra, né? Mas será que ele sabe disso? Ele acha que, ele acha que é uma coisa ruim. Então, é a hora de a gente apresentar esse conhecimento para fazê-los enxergar as coisas de outra forma também. Os capítulos 3 e 4 serão realizados de forma silenciosa, e aqui é aquele momento que a gente vai treinar a concentração, a gente vai ou aprender, né, a se concentrar cada vez mais. Então, nesses capítulos, o que a gente consegue fazer? A gente consegue refletir sobre os preconceitos, porque o autor não fala que é o principal, né, o principal tema, o preconceito racial, mas não é a única fonte, isso não é a única fonte de preconceito. E aí aqui a gente vai fazer essa leitura silenciosa. Como é uma leitura silenciosa, como eu também quero estimular o prazer com a leitura, o ideal é que não seja realizado em sala de aula, mas num ambiente um pouco mais descontraído. Pode ser no jardim, na sala de leitura, na quadra, enfim, o espaço que for mais confortável, o espaço em que eles se sintam mais à vontade para fazer uma atividade legal, tá? E não é a sala de aula, eu acho. Bom, depois disso, a gente pode, nesse mesmo espaço, começar o debate sobre o preconceito racial e falar sobre outros tipos de preconceito também que já foram mencionados nessa leitura, ou vividos por eles. O capítulo 5, novamente, vai ser feito por meio de uma leitura compartilhada, e aqui a gente vai, antes, né, apresentar a imagem, esse aqui é um meme, né? E aí a gente vai apresentar, no primeiro momento, apenas a imagem, a gente não vai colocar a parte escrita aqui, para que eles possam fazer a leitura só das imagens. Depois disso, a gente acrescenta a parte escrita. E aí, nesse momento, talvez seja possível resgatar já um conhecimento que eles têm sobre o filme Zootopia. Mas se não tiverem esse conhecimento, sem problema. Bullying está escrito errado aqui, agora que eu li. Não tem problema, porque a gente vai, depois dessa análise, depois dessa discussão, a gente vai assistir ao filme e debater sobre o bullying, sobre o que é preconceito, o que é discriminação, a diferença, né? Como eu falei, bullying tem sido realmente uma prática constante na escola, infelizmente, e quando a gente conhece o assunto, quando a gente se entende e sabe respeitar o outro, esse tipo de problema ele é evitável, né? Então, depois de assistirmos a esse filme, depois da discussão, depois da troca, a proposta é que os alunos promovam uma campanha de combate ao bullying. Com que gêneros? Produção de cartazes, tá? E aí a gente vai fazer essa campanha na escola. Inclusive, é previsto já em muitas... Na estadual, pelo menos, é previsto, né? Os capítulos 6 e 7 serão feitos em casa, então, numa aula, o professor vai dizer, bom, o dever de casa é ler os capítulos 6 e 7. Para na aula seguinte, a gente poder fazer a atividade aqui proposta. É interessante que esse é o momento também de estimular o prazer pela leitura. Ele vai estar em casa, vai pegar ali. É uma obrigação, mas espera-se que se torne uma atividade prazerosa, né? E aí, na aula de língua portuguesa, a gente vai fazer uma pesquisa, de preferência no laboratório de informática, se estiver disponível nas escolas, sobre o protagonismo negro em diferentes áreas do conhecimento. Literatura, música, ciência, medicina e tantas outras, né? Na moda, o que eles encontraram. A partir dessa busca, a partir dessa pesquisa, ele vai descobrir, né, aquele personagem com que ele se identifica mais, né? Para quem gosta de jogar futebol,
Qual a personalidade negra que você admira? E aí, na literatura, e na ciência, e na música, né, que é muito presente no cotidiano deles, né? E aí, a partir dessa pesquisa, uma nova proposta de atividade oral. O gênero dessa vez vai ser o podcast. No livro, por que escolha por essa atividade, por essa produção oral aqui? Porque o Fael, a aventura do Fael é ir em busca de um radialista, acho que Cid Bandalheira, se eu não me engano, o nome dele. E ele vai em busca desse radialista, né? Ele conhece através, claro, do rádio, né? Ele escuta, ele gosta muito, e sabe que ele conhece o Michael Jackson. Então, em busca, para clarear a pele, para que acabem todos os seus problemas, né? Ele vai em busca de Cid Bandalheira para ele apresentar o Michael Jackson, para que eles conversem, né? E aí, a escolha do podcast, já que talvez os programas de rádio não sejam tão comuns para eles, né? Mas podcast é um gênero que está aí para a gente, para eles, né? Então, é interessante também que eles produzam esse tipo de texto. Depois dessa gravação, um outro momento, claro, né? Com os alunos autorizados, se tivermos recursos para essa aula passeio, a proposta é uma visita à pequena África, na capital do estado. É uma área muito rica, né? Conta muito sobre todos nós, o povo brasileiro, e é uma parte da história que a gente não pode esquecer de forma alguma e que a gente precisa conhecer, porque muitos não conhecem. Principalmente as pessoas que vivem mais afastadas do Rio de Janeiro, né? Em Mendes, por exemplo, que é onde eu trabalho, os alunos têm pouco acesso à capital. E mesmo que tenham acesso à capital, poucos procuram essa região, poucos se interessam, infelizmente, por conhecer as próprias raízes, né? E aí é uma forma de também apresentar esse conhecimento para o aluno, para que também ele possa reconhecer a sua identidade. E aí, nessa aula passeio, nós vamos tentar fotografar, né? A gente vai pedir para os alunos fotografarem os momentos, os lugares que mais chamaram a atenção, né? Provavelmente eles vão tirar foto de tudo, mas aí depois a gente seleciona, a gente pede para eles escolherem o que foi mais marcante, por que foi mais marcante, porque essas fotos vão entrar numa nova produção, que é a produção de uma fotolegenda. Então, vai ser um livro da turma, eles vão produzir essa fotolegenda apresentando o espaço. Ah, mas e se não for possível sair da escola? Bom, é possível apresentar esse mesmo conhecimento através de vídeos, né? Não é tão legal, mas é possível. Deixar de conhecer, eles não vão, tá? E aí, os capítulos 8 e 9 também, como atividade de casa, também como para trazer, né, essa leitura pronta já para a aula seguinte, a gente vai trabalhar com a interdisciplinaridade, mais uma vez com inglês. E a proposta é observar as relações entre letra e fonema na língua inglesa e o significado dessas palavras na construção do texto apresentado pelo radialista Pedro Bandalheira, a quem o menino recorre para conhecer o astro Michael Jackson. E aqui a gente tem escrito, não sei se está bem nítido para vocês, aqui eu destaquei, esse aqui é um trecho, um recorte do livro, tá? E aí eu destaquei aqui a maneira como essas palavras estão escritas em inglês, e elas estão aqui em cima, tá vendo? Estão vendo? Então, hello, crazy people, come on, dance, 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 são palavras em inglês que, obviamente, não são escritas dessa forma. E é uma oportunidade para se trabalhar na aula de inglês. O capítulo 10 vai ser lido de forma
compartilhada também e com a intervenção do professor, onde for necessário, onde for relevante, né? É aqui a gente começa a trabalhar o tema de inclusão social. Fael, quando ele chega à rádio e encontra o Cid Bandalheira, ele fica meio decepcionado quando descobre que o radialista é cadeirante. Como? Como que você, cadeirante, pode ser radialista, pode ser tão animado, pode saber dançar? E aí ele fica meio decepcionado, né? Isso é uma outra temática muito relevante também para a gente, né? Para a sociedade. E aqui a proposta de atividade é visitar os espaços da escola para observar o acesso, né, a inclusão, a acessibilidade das pessoas com deficiência. Aqui está com autorização dos responsáveis, mas não é necessário, só se a gente fosse para a rua também é possível, mas para sair a gente sempre precisa da autorização do responsável, mas dentro da escola não. Na minha escola, por exemplo, não tem uma rampa de acesso ao segundo piso da escola. Então, quer dizer, não é todo aluno que tem o direito realmente de circular pelos espaços escolares. Ele não tem essa liberdade. Ele pode ir com ajuda, mas a gente sabe que a inclusão não é assim, né? A inclusão, ela fornece meios para que essa pessoa com deficiência possa agir de maneira mais autônoma possível. E depois dessa análise, depois dessa observação, os alunos farão uma carta de solicitação dentro da escola. Essa carta vai ser para a direção escolar, né? Reivindicando melhorias de acessibilidade na escola e no seu entorno. Se a gente for fazer um passeio maior, né, pela cidade, a gente pode escrever uma carta de solicitação para um vereador, por exemplo, né? O capítulo 10, mais uma vez, leitura compartilhada com intervenção do professor. Vai repetindo? E, gente, 11, perdão, tá? Leitura pelo professor. Aqui o professor volta a fazer a leitura. Então, aqui, esse é o último capítulo do livro, e nele a gente vai conseguir refletir sobre as transformações que ocorreram até aquele momento, desde o início do projeto até aquele momento. O que aconteceu de transformador para eles? O pensamento, o jeito de agir, essas conclusões, né, esses resultados devem ser registrados no caderno. E lá eles vão apresentar os aspectos positivos e os negativos ao longo desse percurso e podem também, e devem, né, dar sugestões de mudanças, acréscimos, enfim, o que eles acham que pode ser mais produtivo, né? E, por fim, eles vão expor oralmente essas considerações. E aqui, depois de concluída a leitura do livro, é o momento de retomar aquelas hipóteses feitas lá na atividade de pré-leitura, quando a gente analisou o título e depois a capa do título. Será que tudo que a gente falou lá é verdade? Será que essas hipóteses se confirmaram com a leitura do texto? Por isso, é importante esse levantamento de hipóteses antes da leitura. Tá? Essa também é uma estratégia de leitura. E, finalmente, a terceira etapa, que é quando a gente vai apresentar o resultado dessa pesquisa. Então, a culminância se inicia, né, com os alunos fazendo um contato com o autor. O Júlio Emílio Braz, ele é um autor muito acessível e ele costuma dar palestras nas escolas públicas. É muito interessante por isso também, é uma novidade encontrar um autor de livro, né? Pode ser uma coisa que vai estimular ainda mais a leitura, né? E a produção de textos. Quem sabe a gente não tem um aluno lá que vai ser um escritor futuramente. E aí os alunos vão produzir esse e-mail convidando o autor
para participar da culminância do projeto. Eles vão fazer também a divulgação do livro Felicidade Não Tem Cor, por meio de vídeos, e postados nas redes sociais também com autorização dos responsáveis, né, uso de imagem. Então, eles mesmos vão fazer a propaganda desse livro para outros iguais a eles, né? Preparação dos autorretratos escritos dos alunos, acompanhados ou não por imagem, respeitando as habilidades de cada um. E aí, esse autorretrato, como ele se vê, a gente pode discutir aqui também a questão das selfies, são os autorretratos do momento, é uma questão que a gente pode discutir também, e cada um produzir seu autorretrato. Para isso, claro, a gente vai ter que apresentar as características do autorretrato, os tipos de autorretrato, e aí pedir que eles produzam esses autorretratos com o recurso que ele tiver, de acordo com a habilidade que ele tem, escrevendo e desenhando. Tá? Isso também vai ser apresentado na culminância. E ainda, como preparação para a culminância, eles devem elaborar convites para os familiares, para outras escolas, para outras turmas, para que eles participem desse evento, né? E aí, no dia da culminância, espera-se, né, uma conversa com o autor, apresentação do livro, ou até mesmo uma entrevista, porque ele pode gravar também um vídeo para conversar, pode ser por videochamada, né? A gente pode tentar isso também. E a exposição dos trabalhos desenvolvidos até aqui e também do livro de fotolegenda que eles produziram a partir daquela visitação. Aqui estão as nossas referências, né? Isso aqui vai estar disponibilizado, vocês podem acessar qualquer um desses textos. Podem também usar como fundamentação essas teorias que eu apresentei aqui para vocês, tá? Nos trabalhos futuros, nos projetos das escolas onde vocês trabalharem, enfim, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, muito obrigada pela atenção de vocês. Excelente, Michele. Que trabalho bacana, né? Que vocês conseguiram produzir, né? Parabéns, gostei bastante. Vamos, se você puder tirar a apresentação, né? Queria que as pessoas, quem quiser, né, abrir a câmera para a gente se ver um pouco e conversar sobre os trabalhos que foram apresentados, sobre as dúvidas, né, que vocês tenham. Eu vou pedir que as pessoas... Essa aula está gravada, eu acho que deu certo, né? Adriana, eu já coloquei a lista até o finalzinho da fala da Michele, você não viu? Vou colocar aqui de novo. Eu vou aproveitar que a Monique voltou e mostrar para vocês rapidinho a nossa... Muito legal, né, Bárbara? Quero agradecer, né? Tem vários e várias tutores e tutoras aqui, privilegiando. Aqui com a nossa querida Michele, com a Natasha. Natasha, ela teve que ir lá amamentar a bebê dela, né? Ó, o Mário está aí, obrigada, Mário. Obrigada a todo mundo aí que está aí. Não estou conseguindo ver todo mundo aqui na minha tela. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Não, não é aqui não. Não, é aqui sim. Eu quero mostrar para vocês a nossa sala de aula. Não, não é aqui não, peraí. Porque lá tem bastante informação sobre os gêneros, as diferenças entre os gêneros. Deixa eu achar aqui. Aqui.
aqui, vocês estão vendo? Essa é a aula 4. Não, desculpa. Semana 4, aula 17 e 18. Então, aqui vem a teoria, né? Trazendo a teoria, e alguns quadros que ajudam a entender, né? Quando a gente fala assim, texto científico, a gente está usando um domínio social de comunicação, porque a ciência é um domínio, né? E aí, que texto científico? Texto científico pode ser tese, dissertação, artigo científico, monografia, artigo de jornal, jornal científico. Então, existem várias possibilidades de gênero. Verbete científico, vários, que nós podemos ter dentro disso. Quando eu coloco informativo é o objetivo, né? O que é informativo? A não ser que seja o informativo. Existe um texto, um gênero chamado informativo, mas ele tem uma característica própria, né? Mas, quando eu falo de uma notícia, tem informações, mas não é informativo, é notícia. Existe uma diferença, né? Uma diferença, inclusive, de uso social. Aqui vocês estão vendo, tem os tipos que são argumentativo, narrativo, descritivo. E tem uma comparação, uma organização que diz qual é o tipo textual, qual é o objetivo dessa tipologia, onde é que aparece, quais são as características e exemplos de gêneros. Aqui estão os gêneros: anedota, diário, romance, anúncio, quando é o descritivo, cardápio, o expositivo, né? Então, eu sugiro que quem está com muita dúvida volte a essas aulas, se as dúvidas permanecerem, colocar lá na nossa sala de tutoria ou falar com os tutores presenciais. Aqui tem até um link, né, de uma página que também traz esse assunto. Ok? Vou parar de compartilhar, que é só para mostrar para vocês o que está lá na página. Oi, Dailane, pode falar. Eu achei interessante, né, essa alfabetização através da leitura do livro, né, a visitação nos centros históricos, né, que isso para a criança é muito marcante, né, é bastante interativo, lúdico, né, para depois começar com outras leituras mais complexas, né, e achei muito proveitosa a aula, né. Que bom, Dailane. Michele, viu? É contigo aí, Dailane trazendo um elogio. E aí é legal, né, mostrar que dentro de uma sequência de atividades que vão ser ao longo de um tempo grande, né, vários gêneros vão estar ali sendo utilizados, né, orais e escritos. Vai sim, Glória, eu espero que sim, espero que dê certo a gravação. Né? Cláudia, eu só queria acrescentar uma coisa, né? A gente não tem, não sei se isso ficou claro, mas a gente não tem que parar os conteúdos gramaticais para trabalhar com o projeto. A gente pode aproveitar as leituras, como foi ali no caso do verbo valer, né? Para trabalhar também aspectos gramaticais. O conteúdo, né, que é tão cobrado às vezes, não para. Ele continua, mas agora eles estão vinculados às leituras que a gente tem feito, que a gente está fazendo. E de forma mais significativa, né? Exatamente. Tem um contexto. Por que a gente está chamando de significativo? Porque tem um contexto, não é uma palavra solta, não é uma frase solta, que pode significar tanta coisa, né? Está dentro de um livro e ali tem um significado. Não é a regra pela regra, né? Exatamente. Priscila, pode falar. Tem Oi, Priscila boa noite. Rosângela. Boa noite. Eu só gostaria de saber se essa aula, se essa gravação, ela vai ficar disponível, porque eu peguei a aula já pelo meio do caminho, que eu não estava conseguindo entrar. Eu queria rever com calma. Ela está gravada, né? Tá sendo gravada. Eu vou tentar deixar disponível até o final dessa semana. Eu agradeço. Porque tem que baixar, né?
tem um processinho, mas eu prefiro botar no YouTube para colocar o link do YouTube, que senão depois a gente perde esse conteúdo, né? No YouTube fica lá arquivado, né? Mas vai ficar Mas eu na vou. página da senhora no Vai YouTube? É sim. Eu só vou fazer então de manda por tudo e-mail para. pra gente, porque parece que tem mais Mano, gente querendo. tá, pode deixar. Tá ok, Com link, obrigada. né? Professora Eu Cris. coloco um aviso lá na plataforma com link, tá? Obrigada. Eu vou querer assistir novamente. Tá. E, gente, na nossa sala de aula, tem estudando para P2, lá tem vídeos dos outros encontros, né? Que também foram bem legais, e tem aulas parecidas com essas, não com os mesmos assuntos, mas todas elas falando de gênero, todas, tá? A Rosângela queria falar também. Cadê a Rosângela? Boa noite. Na Boa verdade, noite. eu encostei aqui sem querer, mas aí já aproveito a oportunidade para parabenizá-las, né, pela excelente aula, explicação maravilhosa. Deu para a gente, pelo menos eu, assim, absorvi bastante conteúdo aí. Muito bacana, gostei muito. Que bom, Rosângela. Que bom. Ai, bateu de novo na mãozinha. Sem querer. Acontece. Gente, mais alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Já está se aproximando das 8h30, né? Eu planejei isso, 2 horas de atividade. Não? Está todo mundo contente, feliz? Então, vou de novo agradecer. Eu queria agradecer a professora Michele, porque a aula dela sempre são aulas excelentes. E hoje foi muito importante toda a informação que ela deu. Muito obrigada, Michele. Olha, agradecimento público. Muito bom, obrigada, viu, Juciné, pela sua fala. Então, quero de novo agradecer, boa noite para todos, em especial agradecimento a Michele e Natasha, né, que se prepararam para estar aqui conosco. Né? Eu devo fazer outro podcast para poder explicar a PX2, né? Mas acho que vai todo mundo. Esse grupo está muito bom, né? O grupo desse período, né? Então, a gente vai seguir aí com as nossas atividades. Oi, Mário. Cláudia. Oi. Boa noite, boa noite. Estou ouvindo. Posso dar uma palavrinha? Boa noite, Mário. Claro, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo trabalho. Pensando aqui, se a gente não consegue fazer para o próximo semestre, eu vou me colocar à disposição para a gente montar alguma apresentação também, já falando de atividades, porque eu tenho percebido nas correções a dificuldade dos alunos em relação à construção das atividades, né? Não só em fazer o link com o conteúdo que a gente propõe na língua portuguesa 2, mas na construção das atividades em si, saber o que é uma justificativa, o que é um objetivo de aprendizagem, o que é uma competência. Então, estou pensando em fazer um próximo ciclo e a gente fazer uma dessa, daí eu faço a apresentação, se você quiser. Aí seria legal se fosse antes da PX1, né? Se for a antes, PX1, se não puder voltar. Logo pode fazer no início tá do bom. semestre. Tá? Boa ideia, Mário. Me lembra, por favor. Lembro, no porque aí a gente período, faz na prática. a gente já coloca no cronograma. Isso, a gente tenta fazer, a gente tem que fazer 2, tem que fazer um teórico e um na prática, para a gente, de repente, dividir aqui em grupos e eles fazerem as atividades e depois a gente verificar se aquelas atividades são execuíveis ou não. Porque o grande problema é que a atividade nunca é execuível. Ela sempre é uma atividade muito, né, só do papel. Papel aceita tudo. O negócio é, quando a gente coloca em prática, aquilo funciona. Então, nós estamos formando professores, né, que vão dar aula e tem que ser uma proposta execuível. Ok. Excelente sugestão. Obrigada. Obrigada mesmo por isso. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Vou parar aqui a gravação. Desculpe, professora, agradecer também a professora Natasha. Obrigada pela aula. Tá bom, eu vou transmitir a ela seus agradecimentos. Boa noite, gente. Vou parar a gravação aqui. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos. Boa e noite. todas. Boa noite.